Bom, o assunto que a gente vai estudar hoje, na verdade, é um assunto assim bem comum e ao mesmo tempo muito importante para todo mundo. Eu acredito que é para todo mundo mesmo. Quando eu falo mundo, é todo mundo, as pessoas no planeta inteiro. Ele é bem assim, tá no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. Eu estava pesquisando a ONU, parece que são a ONU, ela reconhece que o mundo tem hoje 193 países, países reconhecidos, estabelecidos com governo, com estados ligados a, a uma, como eu posso falar, a uma constituição, com as suas culturas, com a sua economia, enfim. Então, 193 países hoje atualmente são reconhecidos pela ONU existentes. Mas é interessante que eu estava observando também outras fontes. E, por exemplo, quando se trata no meio esportivo, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional eles já extrapolam essa quantidade de países, né? Países que não são reconhecidos legitimamente pela ONU como países organizados, mas podem participar de Olimpíadas com comitê, com os seus é, comitês, né, que se fala, né? Ali vai os atletas, né? Enfim. Então, quando se trata de Jogos Olímpicos ou até algum outro evento, isso pode se passar esse número, esse reconhecimento. Mas para a ONU, que é uma organização internacional, né, mundial das nações, hoje atualmente 103 países são estabelecidos mundialmente, reconhecidos como países prontos, né, estabelecidos. E, naturalmente, todos esses países têm uma coisa muito em comum, né? Embora possa diferenciar a forma como trabalha, como age, mas todos eles têm uma coisa muito comum, que é a política. Então, nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre a política, né? Não vamos nos aprofundar muito, até porque eu acredito que a gente vem estudando muito sobre esse tema, esse assunto, através da tese, Parminder. Eu acho que, pelo menos para mim, teve uma repercussão, assim, uma repercussão, uma vontade maior de estudar sobre esse tema, esse assunto, profeticamente, através dos estudos do Vesper, através de 22, são 22 estudos. Então, isso despertou, se aguçou mais em mim ainda. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? E eu pediria mais uma vez que vocês fiquem à vontade para poder participar e comentar. Inclusive, já que nós vamos falar de política, eu queria dizer o seguinte, que a própria ONU, essa organização das Nações Unidas, ela é um órgão político também. Ela não deixa de ser um órgão político. Ela trata de assuntos políticos e procura, de certa forma, trabalhar para harmonizar dentro desse contexto dos 193 países a melhor forma possível de que haja uma é, igualdade, digamos assim, né? Uma coerência entre países, respeito, não se levante opositores, né, ditadores, enfim, embora nós estamos vendo que isso acontece. Mas eu queria dizer o seguinte, que a própria ONU, ela também é um órgão político, né? E eu acho que não deveria ser diferente. Bom, é, como eu disse anteriormente, a política ela está totalmente ligada, envolvida no nosso dia a dia, né? A gente não consegue viver sem política. Ela faz parte da nossa vida. Inclusive, no meu estudo aqui, que eu fiz, eu descobri que Aristóteles, né, o famoso filósofo Aristóteles, grego, ele disse que a política, ela estuda, ou deveria estudar, a melhor forma de viver
da sociedade viver melhor. Então, eu acho que assim o que Aristóteles quis defender, eu acho que ele entendeu, quis mostrar para os gregos e para gerações futuras, é que a política ela é o melhor meio onde, uma vez nós estudamos a sociedade, compreendendo a sociedade, suas carências ou até mesmo excessos, a gente conseguiria ter uma forma, conseguiria encontrar uma forma, um caminho, uma diretriz para poder então ali fazer com que a sociedade viva melhor ou vivesse melhor, tá? Então isso foi dito por Aristóteles. É, assim sendo, então, eu queria ver com vocês uma coisa bem interessante nessa questão da política. Eu queria conversar com vocês sobre a questão das políticas públicas, né? Porque já que nós vivemos dentro de um contexto, nós já nascemos dentro de um contexto político e nós vivemos, levamos a nossa vida inteira essa questão de viver sobre esse contexto de política, de como viver no nosso dia a dia, o que fazer, como fazer, o que o governo ele procura fazer, planejar para melhorar a sociedade. Eu queria ver com vocês a questão das políticas públicas. E, na verdade, o que seriam políticas públicas? Porque políticas públicas, é claro, está dentro do contexto da própria política. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, saber o seguinte: alguém pode falar um pouquinho sobre o que é uma política pública ou políticas públicas? Alguém tem alguma ideia do que é isso? Pode dar algum exemplo? Assim, pensando rápido, me vem na mente medidas que são tomadas para beneficiar algum grupo que talvez esteja em desigualdade na sociedade. Um exemplo, por exemplo, as cotas. É um meio que o governo encontrou para tentar, né? Não vai, como é a palavra? Para tentar. Ai, gente, eu não estou conseguindo me expressar. Para tentar. Alguém me ajuda aí, gente, para tentar. Como é que fala? Não é amenizar. É uma. Ai, gente, Inserir, não. seria isso? Não, é que, tipo Dá assim, direitos, é isso? é porque, tipo assim, antes eles escravizaram os negros, né? Então é uma forma de reparação histórica. Tipo assim, não vão conseguir compensar tudo que foi perdido, mas é uma forma de tentar minimizar os danos, né, para as futuras gerações. Verdade, muito bom. Alguém mais? Tem algum exemplo? Alguém mais quer falar sobre essa questão de políticas públicas dentro desse contexto de política, até porque não tem como separar uma da outra? Oi, Marcos. Eu posso tentar. Você me escuta bem? Claro, perfeitamente. Ehm, eu acho que, como você mostrou na introdução, né, há uma diferença a ser feita entre Estado e governo, né? Bem resumidamente, o Estado é algo permanente, né? Como o, o país, né? Com suas constituições, leis, etc. E o governo muda, né? Cada X anos ele pode mudar, né? Então, o governo é composto por indivíduos que temporariamente administram o Estado, né? E eu entendo que, na sua pergunta, eu entendo que dentro desse tempo de administração que o governo tem, eles aplicam o seu programa político, né? Dentro do construto, dentro dessa estrutura do Estado. Entendi. Então você está falando de um governo que, durante o período, no Brasil, pelo menos de 4 anos,
ele, dentro desse tempo, ele procura, então, implantar um plano de governo para ajudar a solucionar alguns problemas, né? Isso, né? Cada governo faz as suas promessas e logo eles têm tempo de colocar isso em prática para atender os cidadãos, não é? Cidadão. Tem uma mão levantada aqui da Carolina. Carolina, quer falar? Ei, Marcos, tudo bem? Quero. Tudo bem, pode É, falar. né, eu pesquisei aqui na internet o que que é. KKK. Aí eu vou falar aqui, tá? É, a primeira coisinha que aparece, achei bem bom. Políticas, publicação em resumo as medidas tomadas pelo governo para proteger os direitos das pessoas, ajudar ou prestar serviços. Seu objetivo é garantir que as pessoas gozem dos direitos garantidos pela lei. Acho que tem a ver é, como foi dito aqui, com o que a Gi disse. Muito obrigado. Não, mas é exatamente isso que vocês falaram. Não tem nada de diferente, mas é exatamente isso mesmo que vocês colocaram aí. E o que eu compreendi? As políticas, as chamadas políticas públicas, na verdade, elas existem, ou elas começaram a existir em função de se descobrir, de ver que há os problemas também políticos, né? Então, nós temos um problema político, e aí se cria as políticas públicas para resolver esse problema. Então, é exatamente isso, para poder, então, solucionar, né? Resolver essas brechas. Mas também eu pude perceber que políticas públicas, elas também podem resolver excessos. Às vezes, é algum tipo de excesso, um problema que possa ter de uma cidade. Eu vou dar aqui um exemplo, talvez. É como se, de repente, tivesse uma cidade em crescimento, em expansão, e aí essa cidade ela começa a crescer, crescer, muitas pessoas migram para lá, e aí o governo ele percebe que nessa migração, então existe uma necessidade de então é, vou melhorar aqui. Então muitas pessoas vão para uma cidade, para uma região, e aí começa então nessa ida para essa região há uma demanda populacional muito grande, e aí começa então de repente a se ter grandes engarrafamentos no trânsito, por exemplo, né? Um acúmulo de carros, de veículos, de motocicletas, um exemplo aqui, rápido. E aí o governo, isso é um excesso, e aí o governo começa, de repente, a implementar uma política pública de ter mais vias, rodovias, de repente, transporte público, né? Aumenta-se a quantidade de transporte público para, então, amenizar esse excesso de veículos nessa cidade, nessa região. Então, tem isso também. Então, eu percebo que a política pública ela tem essa função realmente de fazer um reparo, como a Gisele falou, de resolver um problema, como vocês falaram, em geral, mas também pode resolver um excesso de alguma outra questão qualquer, né? Então, são essas medidas públicas que existem dentro desse contexto da política para poder, então, solucionar e amenizar o sofrimento de todos nós, cidadãos e pessoas, amparados sempre pela Constituição. Tá? Isso é muito importante. Então, uma outra coisa que eu queria falar. Normalmente, a gente é muito acostumado quando fala de política, dessas políticas públicas, normalmente, é muito comum, vou falar até de mim mesmo, eu cobrar muito do governo. É uma tendência nossa cobrar muito do governo. É claro que a gente, como cidadão, não vai conseguir fazer tudo. A gente consegue resolver coisas que não tem como eu resolver. Tem coisas que o governo precisa entrar ali, né? Com o poder que ele tem, com a sua estrutura, enfim, até com parcerias com empresas privadas e tudo mais. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês.
será que a política, a uma política pública, tá? Eu não queria agora, de repente, nesse momento, me fixar muito ao termo, a palavra política pública. Assim, eu não queria que a gente pensasse na palavra política pública, ela amarrada à política, literalmente. Mas a pergunta sendo que uma política pública, ela tem essa função de reparar, de ajudar, de amenizar um sofrimento, resolver um problema, será que, de repente, só o governo ele pode fazer isso? Será que só o governo ele pode solucionar coisas que às vezes nós podemos resolver? O que vocês acham? Veja, eu vou repetir a frase. Eu não queria agora me fixar muito na questão da política em si, mas eu vou mudar a palavra, uma atitude pública, um comportamento mais público. Então, será que isso está somente ligado ao governo? Vou tirar o chat. Marcos, Oi. seria. Você está falando, por exemplo, em que sentido? Eu já acredito que existem coisas que também podem ser levadas a cabo por iniciativa privada. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão lá, tem uma praça lá perto da casa deles. Eles vão lá e, e praticamente restauram aquela praça. Ou então tem aquelas iniciativas privadas de pessoas que querem fazer caridades, né, obras de caridade, que juntam recursos para dar, sei lá, cesta básica para pessoas que têm necessidade e coisas assim. É nesse sentido que você está perguntando ou é outra coisa? Não, exatamente, é isso aí mesmo. Isso acaba que é uma atitude, né, pública, a gente está enxergando uma carência, uma necessidade, e a gente consegue, então, lançar mão, né, de medidas para poder, então, ajudar também, a amenizar o sofrimento, né, seja em alimento, roupa, moradia, estudo, né, às vezes se reúnem grupos de professores ou de alunos avançados em certo curso para poder dar aula, né, e ajudar no analfabetismo, né, de forma gratuita, né, e muitas das vezes, eu acho que isso é o que mais tem, né, nas chamadas ONGs, e o governo não está lá, né, a mão do governo não está lá, a gente não vê a mão dos parlamentares ali, de uma certa forma ajudando, mas tem pessoas que enxergando uma necessidade, uma carência, elas se reúnem, se juntam e vão fazer um trabalho, uma obra em bem de pessoas, né, que estão realmente nessa necessidade, nessa carência. Então era exatamente isso que eu queria ouvir de vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse ponto ou não? Bom, então vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Ah, sim, Assim, eu não quero atrapalhar onde você vai chegar, tá? A gente pode fechar, pode ser só um parênteses e você segue com o seu estudo. Mas eu não sei se vocês lembram, nos Vespers, a Tess falou sobre isso. Ela citou um pouco sobre essa questão da iniciativa privada e havia uma crítica por trás disso. Porque eu não sei se vocês lembram, eu não estou muito lembrada de como que era exatamente. Mas é que havia como se fosse uma questão assim, tipo uma tendência da direita de colocar é, toda essa iniciativa é como de incentivar essa iniciativa privada para poder, tipo, alimentar os pobres, né? Tipo, dar agasalhos, comidas e tal. Tipo, isso de estado pequeno. Em lugar de versus a gente ter um estado forte que vai prover tudo isso para as pessoas, né? Eu não lembro exatamente, eu não sei se as pessoas que estão aqui poderiam me lembrar exatamente qual que era o problema, qual que era a problemática disso.
E se não tiver a ver com o que você quer dizer, você pode cortar também. Tem a ver com filantropia também, mas existe tipo um raciocínio por trás disso, de por que que isso não seria tão legal. Embora a É, gente sabe que é bom, né, ajudar o próximo e tudo. sim. Eu não lembro, honestamente, eu não lembro dessa parte no Vesper. Vou ter que voltar para rever. Mas, enfim, eu não teria nem, assim, não entendi muito bem. O Gabriel até colocou aqui, estado pequeno, perguntando. Tu queria comentar, o Gabriel, sobre essa questão aqui? Mas tem o Mate com a mão levantada e depois eu posso também comentar. Oi, o Sí, Márcio quer falar? sí. Eu pensaba que una cosa es participar en actividades comunitarias o actividades que sean de colaboración para o bem, mas también lembro de lo que fala Caro, que tem muchos grupos, especialmente gente muito rica, que no quiere dar os impostos y su forma de evadir impostos es hacer con seu dinero doações donde eles querem. Y de esa manera, de esa forma, gente muy rica manipula a quien da y a quien no da. Y de esa forma gera desigualdad. A mí tem que ver con un pensamiento libertario de gente muy poderosa y esa es la influencia de mucha gente rica sobre decisiones que se toman. Más eso no quita que uno a nivel individual possa involucrarse en actividades comunitarias para ayudar a las personas. Eso es lo que pienso. Isso, era tipo isso aí mesmo, Mati. Obrigada. Pelo que eu entendi, seria então direcionar para quem vai doar e para quem não vai doar, é isso? Esta semana vi un documentario que falaba sobre gente muy poderosa que coloca mucho dinero sobre partidos libertarios o de derecha y que tiene mucha influencia sobre la cultura porque colocan su dinero donde ellos quieren y esa es su forma de evadir impuestos. Ellos falan, yo no voy a dar dinero para... Eu decido onde va meu dinero. Eu escolho. Eu acho que vai para esse lado. Não sei para que lado vai você, Marco. Não, eu acho que eu entendi. Pelo que vocês estão falando aí, eu acho que em cima desse comentário, especialmente do Mate, não existe um trabalho aí realmente de amor ao próximo. Eu acho que o que eu entendi foi isso. De se sentir no lugar do outro, de querer ver a melhora do outro, o crescimento, né? Ou, onde eu posso colocar todos de um lugar de igualdade. Eu acho que foi o que eu entendi. E talvez por isso eles fazem isso. Gabriel, queria falar? Não. Vou falar algo assim, não quero ficar repetindo o que foi dito, eu acho que foi muito bem expressado aqui pela Carol e Matias. Então, eu concordo, né, que as iniciativas, né, privadas, né, elas têm seu lugar, são importantes, né? Mas penso também que a implementação de políticas, né, de programas políticos, cabe à executiva, não? Isso é claramente o papel. E realmente, o libertarianismo defende a ideia, né, que não é necessário que o Estado tenha isso sob o seu controle, né? O libertarianismo acredita que a sociedade é perfeitamente capaz de se ajeitar sozinha, que vão se formando organizações, sindicatos e entidades, né, que, como
um processo natural, as coisas vão se ajeitar e a sociedade acaba cuidando de si mesma, sem precisar ser controlada pelo governo ou pela estrutura do Estado. Né? Entendi. Ficou claro. É uma função do Estado, né? E essas organizações acabam existindo como uma forma de não querer ajudar o Estado, né? E de uma forma de, talvez, de amenizar o sofrimento, fazendo por fazer. Quando o Estado, que é maior, deveria ter a união de todos, né? Um investimento de todos para poder dividir, né? Com os que não têm. Eu encontrei na internet algo interessante, que eu tirei isso aqui da Assembleia Legislativa do Sergipe, mas eu acredito que vale para todos os estados, né? Ou talvez a maioria dos países, né? Diz assim, na Assembleia Legislativa do Sergipe, que políticas públicas ou política são ações e programas que são desenvolvidos para garantir e colocar em práticas direitos que são prescritos na Constituição Federal e em outros itens também. São medidas e programas criados pelo governo dedicados a garantir o bem-estar da população. Além desses direitos, outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos também de uma política pública. Isso pode acontecer com direitos que, com o passar do tempo, sejam identificados como uma necessidade da sociedade. O que eu entendi daqui? Muitas das vezes, às vezes não acontece um certo tipo de se enxergar uma necessidade ou um comportamento de políticos do governo, porque de repente, de forma não está muito exposto, diria assim. Aí onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, não é de um certo tempo para cá, as mulheres têm conseguido alguns direitos, né, que nunca tiveram. Mas ainda, ou melhor, normalmente a gente, no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente sempre cresce ouvindo do governo que tem que se melhorar, ou dos políticos, educação, saúde, segurança, moradia. E é verdade que nesses pontos já se teve um avanço, mas tem muito que avançar ainda, tem muito que fazer, melhorar, para que todos, de forma igual, tenham as mesmas condições, os mesmos direitos, de forma igual. E a gente percebe que, mesmo num século XXI, como a gente vive, 2024 já, mesmo as mulheres, os movimentos, as pessoas ligadas a movimentos de LGBTQIA+, tendo conseguido alguns tipos de direitos, ainda há muitas barreiras, né? As mulheres pretas também, né? Não basta ser mulher, mas mulher preta também tem muitos problemas, muitos preconceitos. No campo assim de doenças, né? Vejo que o autismo, né? Pessoas que têm autismo, alguma outra questão ligado à saúde, no caso, como posso falar, depressivas, né? Enfim, também acaba que elas sofrem muito, e direitos na questão de educação sofrem muito, como vagas em escolas para essas pessoas que têm essas carências, necessidades, como autistas e outras mais. Então, assim, o texto que eu li aqui, esse segundo parágrafo da Assembleia Legislativa do Sergipe, ele diz que
além desses direitos adquiridos da sociedade, podem surgir outros que possam, então, surgir com o descobrimento de necessidades. E a gente percebe que, pelo menos no Brasil e alguns outros países do mundo, há áreas ainda muito deficitárias, né, como direitos, especialmente de pessoas LGBTQIA+, por conta do alto preconceito, né, de uma sociedade muito, uma sociedade bem conservadora, né, que tem uma cultura religiosa muito grande. Então, essas questões ainda criam muitas barreiras para que pessoas ligadas ao governo não consigam entender ou não tenham, de repente, são, são raríssimas pessoas, mas a grande maioria a gente percebe que não tem assim, uma atitude realmente, sabe, mais corajosa em defender esses movimentos. Pessoas ligadas ao movimento LGBTQIA+, elas também são seres humanos, elas vivem como a gente, elas fazem parte do mesmo contexto que a gente, e elas precisam ter direitos reconhecidos, estabelecidos do governo, como se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano. Assim, as mulheres, da mesma forma. Então, eu achei interessante esse posicionamento dessa Assembleia Legislativa do Sergipe. Eu não sei como é o estado do Sergipe, não sei como é funcionar as leis lá na prática, na essência, mas achei interessante esses dois parágrafos, onde eles procuram defender a legislação, os direitos das pessoas, mas o segundo parágrafo colocando essa necessidade de havendo uma necessidade, ainda que não esteja em pauta de lei, que possa surgir políticas para poder, então, defender a garantia de direitos das pessoas, da sociedade. E eu queria fazer esse comentário também. Deixa eu ver aqui. Assim, então, dentro desse contexto todo de se estabelecer uma política pública, onde possa se enxergar necessidades, carências das pessoas e possa melhorar a condição de vida, porque o que nós estamos realmente tratando aqui é uma condição de vida igual para todo mundo, da melhor maneira possível. Me fez lembrar de duas situações na Bíblia. E eu quero trazer isso aqui para vocês, para a gente possa, de repente, entender como é que Deus age diferente do ser humano, né? E eu estava lembrando essa semana sobre o povo de Israel em dois episódios. O primeiro episódio é no Egito. Nós sabemos que eles ficaram lá durante 400 anos como escravos, após a morte de José e daquele rei do Egito. Então, aquela geração futura ficaram escravizadas durante 400 anos, um período muito longo. E a gente sabe que, num período de escravidão, não existe direitos nenhum, né? As pessoas simplesmente trabalham e trabalham e trabalham e trabalham e trabalham e vivem só de trabalho. Eu acredito muito que, embora a gente não estava lá para ver, mas as condições deveriam ser as mais precárias possíveis. Então não havia nenhum tipo de olhar, de amor, de amenizar o sofrimento, acabar com o sofrimento. Então, assim, não tinham direito a nada, resumindo. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando Deus, então, levanta Moisés para libertar o povo do Egito, e depois tira do Egito, e eles vão para o deserto, Deus, então, através de Moisés, começa a criar ali com eles um relacionamento que eles nunca tiveram até então. Deus começa a aproximar do povo através de Moisés. E começa, então, a estabelecer ali um comportamento, uma atitude para com o povo de coisas que eles nunca tiveram no Egito, acredito. A base até na própria descrição da Bíblia, da profecia. Então, assim, Deus começa a implantar ali para eles leis de direitos. A princípio, na verdade, o que eles dizem é o seguinte, que quando Deus começa a se mostrar para eles, eu acho que depois já ficando mais claro no dia a dia, no passo a passo ali com Moisés, que era o caráter dele, o amor dele para com todo aquele povo que estava ali. Deus tirou eles de lá por amor,
não queria que eles sofressem mais, não queria que eles vivessem aquela condição. Então, ele sai dali, se liberta daquela condição de escravos, de prisioneiros. E aí Deus começa a implantar naquela sociedade ali, naquela nova geração ali de israelitas, leis que falam de diretrizes, né, civis, tratamento, comportamento um para com o outro. E aí eu vejo que todos são iguais, semelhantes, não teria motivo para ninguém procurar escravizar ninguém. Leis de higiene, saúde, e aí começa a implantar como até mesmo quando a mulher tivesse no seu período, né, da menstruação, né, tivesse filhos, como deveria se proceder. Então, Deus pode dar orientações para o povo de educação, de convivência que eles nunca tiveram. E aí eu comecei a pensar o seguinte: isso, na verdade, a gente também poderia enxergar como atitudes de Deus para poder ensinar o povo, atitudes civis que eles nunca tiveram no Egito, como escravos. Então, assim, eu não queria usar nesse momento a palavra direta, assim, totalmente ligada a políticas públicas, mas assim atitudes necessárias àquela situação. Um Deus que ama o seu povo, que jamais queria vê-los naquela condição de miséria, desgraça, necessidade, e agora tira-os de lá para que eles pudessem ter uma condição social normal, onde todos tivessem direitos iguais, pudessem ter uma vida por igual, pudessem produzir, plantar, colher e ajudar um ao outro nas suas necessidades. Então, isso é muito interessante, essa questão. A segunda questão que eu também pensei dentro do contexto bíblico foi também ali no século I, nos dias de Jesus, quando Jesus ele já naquela época ali no período romano, a gente sabe que Roma ela dominava uma boa parte ali do mundo, né? De várias regiões ali geográficas da Terra, tinha um poder imenso, um poderio bélico, mas poderosíssimo. Mas ao mesmo tempo tinha o governo de Israel ali, que tinha gozava de uma certa liberdade que os romanos lhe concediam em troca de favores, de impostos, enfim. A gente percebe, quando a gente começa a ler a Bíblia, que, embora eles estavam numa condição de escravos também, mas tinha uma liberdade diferente de quando o povo, no passado, estava no Egito, porque eles poderiam ter o seu calendário religioso em prática, né? Muitas pessoas poderiam vir para Jerusalém, e ali havia aquela questão de vender os animais, as ofertas, e havia um ágio ali, e é bem possível, isso é muito possível que os romanos também desfrutavam disso, é bem possível que uma boa parte desse dinheiro ia para os romanos. Então, mas não deixavam de ser escravos, embora tinha uma certa liberdade. E o que me chama a atenção é que, dentro desse contexto, nós temos um governo poderosíssimo, que era Roma, dentro do contexto de Daniel capítulo 2, e um segundo governo, que era o governo religioso, quando falo religioso, que deveria ser cristão, semelhante a Cristo, que era o povo judeu. Mas quando Jesus chega naquele espaço físico, ele percebe que não havia um sentimento de amor, pelo menos especialmente dos judeus, pelo povo dele. Havia muita miséria, muita pobreza, muita muita carência. E Jesus começa então a fazer um trabalho que chamou a atenção de todo mundo, né? Um trabalho social. Ele começa a praticar ali atos, diria atos públicos ou políticas públicas, talvez, né? Na contramão tanto do governo romano como também do povo judeu, pelo menos da liderança judaica, ou até de outras pessoas também do povo judeu.
que talvez não tinha toda essa tanta compaixão pelo outro. Não quero generalizar. Então, diante dessas duas questões, desses dois pontos históricos, eu vejo Deus aí se mobilizando para aplicar atitudes sociais, públicas para o seu povo, para as pessoas que não existiam naquele tempo. Poderiam existir para amenizar o sofrimento, a desgraça, a miséria, a pobreza, mas não haviam, porque o contexto ali era de opressão mesmo. Então, Jesus, na contramão, ele então ele faz um trabalho que não existia. Então, ele começa ele cura pessoas. É bem verdade que hoje também a ciência não consegue curar muitas coisas ainda, né? Ainda mais quando a gente nasce com uma cegueira, enfim, há coisas que a ciência não consegue fazer. Mas Jesus começa então a dar às pessoas condições de vida que elas não tinham. E às vezes ele toma atitude e comportamento que, se tivessem tomado as pessoas da sua época, eles poderiam estar amenizando o sofrimento daquelas pessoas, trazê-las para a sociedade, trazendo para uma situação de igualdade e ajudá-las a reconstruir seus lares, a voltarem para suas famílias, trato das suas doenças e, enfim, coisas que realmente a gente não percebe isso ali nos evangelhos. Então, estudando esse então contexto ou entender essa questão de que políticas públicas elas são ferramentas, são usadas para resolver problemas públicos, políticos da nossa sociedade. Eu fiz essa parábola, né? Enfim, em relação a Deus no passado e a Deus no passado de Israel, dos egípcios, quando eram escravos, e quando Jesus veio aqui à Terra para fazer as pessoas enxergarem que elas poderiam ter um comportamento melhor com as pessoas. Não é só porque eles viveram no passado e talvez não tivessem, talvez não tinham, né, a tecnologia e muitas coisas assim, da ciência que tem hoje, elas não poderiam amenizar o sofrimento ou impedir que o egoísmo no seu coração crescesse. Elas poderiam fazer isso. É uma questão de pensar, de refletir, mas optaram em tratar mal as pessoas, não cuidar das pessoas. E a gente percebe que Deus ele age e ele trabalha justamente na contramão do comportamento desses seres humanos, trazendo então assim benefícios para a sociedade, amenizando o sofrimento das pessoas para que elas pudessem então ter uma vida melhor, menos sofrimento. Bom, basicamente era mais ou menos isso que eu queria tratar com vocês sobre esse assunto de hoje, porque, na verdade, voltando aqui no início, nós, enquanto aqui nessa terra a gente não tem outro jeito, nós vamos viver num contexto político, a gente nasce, cresce, vive, falece nesse contexto, e a gente percebe que, mesmo no mundo de hoje, havendo muitas diferenças, desigualdades ao extremo, a gente sabe que há condições assim sobrando, né, para poder amenizar o sofrimento das pessoas. E o governo sabe disso, os governos podem fazer isso. Pessoas ricas, poderosas do mundo que têm muito dinheiro, elas também poderiam e podem se mobilizar para poder resolver essas questões. Vivemos hoje num mundo, embora onde tem milhões e milhões, ou talvez bilhões de pessoas passando fome, necessidade,
com problemas sérios de moradia, de higiene, mas mesmo assim, o que o mundo produz em termos de alimento conseguiria alimentar todas as pessoas. Mesmo sendo 8 bilhões de pessoas no mundo, o que se produz de alimento no planeta Terra daria para alimentar todas as pessoas com carência. E eu acredito que a gente não resolveria a questão do pecado, né? Mas a gente conseguiria solucionar muitos problemas, amenizar o sofrimento das pessoas. Dá para construir casa para todo mundo, dá para criar condições para que todos possam ter questões sanitárias resolvidas nas suas cidades, nos estados. Enfim, e isso está nas mãos do ser humano. Isso não é impossível a política de fazer isso. É uma questão 100% viável, possível. E eu acho que eu quero concluir dizendo o seguinte, que não acontece porque realmente não tem vontade, não tem interesse políticos, ou mesmo que haja interesse, até acredito que haja interesse em algumas pessoas no mundo de bons coração que querem fazer, mas há impedimentos de outros que não enxergam dessa forma e acabam que não querem fazer. Gabriel falou uma coisa importante anteriormente, especialmente no Brasil, em outros países, os governos normalmente mudam a cada 4 anos, talvez alguns 5 ou 6 anos, mas em geral essa média é 4, no máximo 5 anos. E às vezes o que é implantado de serviços excelentes num programa de um certo governo não tem a continuidade, às vezes, no governo seguinte. As coisas não continuam, elas não desenvolvem, elas param, atrofiam por demandas e questões de grupos, interesses particulares. Mas não deveria ser assim. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Se alguém não tem... Marcos, foi muito legal ver, né, como Deus ele sempre quis trabalhar com o coletivo, pensando, né, tipo, no seu povo. Às vezes a gente pode até pensar de que isso de olhar para o coletivo é muito novo, só que na verdade Deus sempre teve querendo fazer isso, né? Enxergando as necessidades das pessoas, promovendo o que elas precisavam para viver, desde o alimento até a cura física. Só que a gente está numa sociedade em que se olha tanto para si mesmo, que quando a gente fala que a gente tem que amar ao outro mais do que a nós mesmos, né, como é a mensagem, isso parece muito novo. E eu acho que Deus é muito misericordioso com a gente quando ele fala para a gente amar dessa forma as pessoas, quando a gente entende, né, que o pessoal é político, de que a gente tem que olhar para fora, que isso é também um meio que Deus tem para nos curar. Porque quando a gente consegue olhar para a sociedade como ela é, a gente consegue entender também o nosso contexto. Às vezes as coisas que a gente passa, que são difíceis, que a gente tem que enfrentar e que a gente acha que só acontece com a nossa vida, na verdade não é assim. Na verdade, existem estruturas sociais que são normalizadas e que fazem com que a gente sofra nesse mundo, né? Então, dessa forma, a gente, tipo, entendendo a sociedade em que a gente vive, existe cura para nós. Conseguindo olhar para as necessidades das outras pessoas, a gente também consegue ter gratidão por aquelas pessoas, por aquelas coisas que a gente já achava que eram do nosso direito, só que não é, são privilégios. Enfim, Deus é muito misericordioso com essa mensagem. E eu queria só falar aquele negócio lá sobre a iniciativa privada lá que vocês estavam falando. Eu lembrei que não, eu estava olhando aqui nos
as minhas notas, e não foi a Tess que falou isso, foi a Terry. Quando ela estava falando lá sobre o novo ateísmo, e que eles. Nesses estudos aí, nos vésperos da Terry, que tá falando sobre isso. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Mais alguém quer fazer um comentário? Quer participar? Então, deixa eu ler aqui rapidinho um parágrafo. É bem curto. Tem um comentário no chat, mas No chat, quer ver que eu nem vi, né? Eu vi aqui o chat. Eu nem vi. Peço desculpa a vocês. A Carla, ela escreveu: acho tão interessante como certas pessoas que praticam políticas públicas, geralmente de assistência. Acho tão interessante como certas pessoas que praticam políticas públicas, geralmente de assistência social, muitas vezes são associadas com pessoas de Jesus. Imagino que por causa dessas ações terem sido tão fortes durante a vida dele. Sim. Como o padre de Lancelotti, perfeito. Você quer falar alguma coisa, Carla, sobre esse tópico aqui que você escreveu? Ok, então. O padre Lancelotti realmente tem feito um trabalho, ok, lá, ali com em São Paulo, ali com, como é que chama aquela questão lá? Os desabrigados, né? O pessoal que morador de rua, né? Que acaba que muitos, infelizmente, são viciados em tóxico, ali, em drogas, né? Cracolândia, isso. Interessante que vocês tocaram num assunto aqui, um tópico interessante. Como cresceu essa Cracolândia ali em São Paulo, hein? Estava vendo outro dia uma cena realmente chocante, horrível, de, assim, muita gente, sabe? Invadindo acho que era uma droga, uma farmácia, e era tanta gente que não tinha como realmente, sabe, contê-los. E entraram, roubaram muita coisa, quebraram a loja, sabe? Enfim, não é fácil, viu? Não é simples. Cresceu absurdamente e aparentemente está fora do controle, mas a gente percebe que precisa realmente ter um braço forte ali, um Estado muito presencialmente ali e pessoas da sociedade, né, ajudando também nessa questão. Enfim, eu queria ler aqui um texto aqui do livro Beneficência Social. Eu vou ler aqui no livro físico, se vocês quiserem acompanhar, vou dar aqui o texto. Eu estou lendo aqui, não sei se vai ser o mesmo do aplicativo, mas olha, a página 16, parágrafo 1, tá? Página 16 tem como subtítulo o seguinte: nenhum sofrimento ou miséria precisaria existir. Achei interessante esse tópico aqui, porque a Ellen White está escrevendo para a época dela, né? Mas a gente vai perceber que é como se estivesse escrevendo para nós hoje, como se ela estivesse hoje escrevendo para mim aqui, para gente. Veja, se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos de Deus, perdão, se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade haveria. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu fiquei pensando nessa palavra dos bens de Deus. O que vocês compreendem sobre essa frase de Ellen White, bens de Deus? Eu vou repetir. Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, o que nós poderíamos compreender como esses bens de Deus? E ela continua falando: nenhum clamor haveria por pão. Como é que eu posso entender isso? O que seriam esses dons de Deus que estão na minha administração? Como é que a gente entende isso? É que tudo que a gente tem vem de Deus, nada é nosso, a gente só tem que administrar, né? Igual você falou.
Ok. Esse tudo que você fala aí, Carolina, então seria é, dinheiro, é isso? É os bens materiais que nós temos, Também, assim, acho que tudo a isso, né? comida. É, só que Comida. assim, não é só a questão de você, tipo, doar o que você tem, tipo, dar tudo que você tem. Tipo, na sociedade em que a gente vive, tipo, para você permitir que todas as pessoas estejam em igualdade com os bens que são de Deus, existe esse modelo, né, que o Mate estava falando. Tipo, as pessoas muito ricas pegam o seu dinheiro e dão quantidades exorbitantes para instituições de caridade. E elas decidem para onde vai. Existe esse modelo. Um dos problemas aqui, se eu sou uma pessoa pobre, se eu recebo, se eu recebo pouco dinheiro, eu não posso participar em ajudar, efetivamente a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas que estão passando fome. Porém, só vou poder fazer isso se eu for uma pessoa rica, então já é desigual, né? É essa ajuda que uma pessoa pode dar. Uhum. Mas se a gente parar para pensar e falar assim, tá, eu vou contribuir com os meus impostos e o governo vai ser responsável por fazer essa distribuição igualitária entre as pessoas conforme elas precisam, né? Tipo, acesso à saúde com o SUS, né? Ou então, se a gente pensar em outras medidas, como, por exemplo, alimentação à base de plantas, né? Que não está financiando essas grandes indústrias de pessoas muito ricas que alegam que alimentam o Brasil, só que, na verdade, não alimentam o Brasil, né? Na verdade, são indústrias que perpetuam desigualdades. Enfim, a gente tem que saber como distribuir esses bens de Deus, mas de maneira mais efetiva. E isso não significa que eu vou ter que entregar tudo, todo o dinheiro que eu tenho, eu vou vender tudo e dar tudo para as pessoas, senão a gente pode também fazer isso através de eleger boas pessoas, né? Se a gente, se a gente vota bem, se a gente incentiva programas que são bons, políticas públicas que são boas e tudo isso. Perfeito. A gente precisa realmente pensar mais sobre esse ponto, porque não quero ficar repetindo a mesma frase, mas o nosso contexto de vida é exatamente esse, é de política. Então a gente precisa realmente entender quem são as pessoas que estão olhando mais para esse caminho, para esse lado, né? De, sendo tendo sensibilidade pelo próximo, amor pelo próximo, querendo ajudá-lo a resolver o seu problema de fato, e realmente saber votar, indicar essas pessoas, né? E sendo realmente justo e correto na questão de contribuição, né? De impostos. Para finalizar, Ellen White diz o seguinte: ela escreveu assim: é a infelicidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Se aqueles a quem Deus fez mordomos tão somente utilizassem os bens do seu Senhor no propósito para lhes para os quais lhe forem entregues, esse estado de sofrimento não existiria. Isso aqui realmente é interessante, ao mesmo tempo chocante, né? Então, está nas nossas mãos, está nas mãos de quem governa e nas nossas mãos também, como você falou ainda agora, Carolina. A gente está antenado, ligado e para saber indicar pessoas que realmente estão sintonizadas com essa questão da humanidade, né? De resolver o problema do próximo. Enfim, o Senhor prova os homens dando-lhes abundância de bens, tal como provou o rico da parábola. Se nós nos mostrarmos infiéis na justiça de Mamon, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Somente os que resistiram à prova na terra, os que forem encontrados fiéis, os que obedeceram às palavras do Senhor, na prática da misericórdia, na utilização dos seus recursos para o avançamento do reino de Deus, somente esses ouvirão nos lábios do Mestre: bem-estar, servo bom e fiel. Então, aqui ela encerra esse parágrafo. Então, ficou bem claro aqui para mim
nesse curto parágrafo desse livro inteiro aqui, nessa compilação, de que precisamos realmente ser mobilizados pelo amor de Deus. Devemos viver nessa terra de acordo com esse reino de Deus. Né? Jesus não veio criar uma guerra, brigar com os romanos e nem brigar contra os judeus, né? De forma bélica, né? De tirar um do poder do outro, mas implantar um reino de justiça, de paz e amor, que era necessário naquele contexto, como também seria no Egito. Mas Jesus foi vitorioso porque muitos entenderam a sua missão, a sua obra, foram salvos porque entenderam a obra, entenderam a natureza do seu reino e viveram como Jesus viveu, e por isso estão salvos. E é muito importante que a gente, então, entenda esse contexto e procura viver o máximo das nossas vidas, assim, o melhor possível, como se fôssemos realmente um Cristo aqui na Terra, amando o nosso próximo e sendo justo com o governo, com as pessoas, para poder, de alguma forma, amenizar o sofrimento e ajudar essas pessoas da melhor forma possível. A gente precisa realmente amar a Deus. E a melhor forma de amar a Deus é amar as pessoas, né? Amar a vida de uma forma generalizada. Bom, eu vou encerrar por aqui, já são 20h41. Alguém tem um comentário para fazer? Fique à vontade. Não tendo, então vou convidá-los para nós orarmos. Quem puder se ajoelhar. Bondoso Deus, muito obrigado pela sua infinita misericórdia, piedade, a sua justiça, que eu acredito que ela é visível a todos nós. E que nós possamos realmente entender o teu governo, do que ele é feito, composto, e podamos realmente nos procurar identificar contigo, nos esforçar para sermos como tu és. Não estar preso a esse mundo do jeito que ele é, essa matéria, mas viver nessa terra de acordo com os princípios do seu governo, te amando infinitamente, porque tu é o nosso Deus, Criador, muito bondoso, tem um amor realmente maravilhoso, imenso, e que nós possamos ver esse amor e expressar esse amor no nosso dia a dia para com o nosso próximo, entendendo que realmente todos somos iguais. Então, eu te peço uma bênção por todos, peço uma bênção por cada um de nós nesse ministério e pelo mundo inteiro, possamos ter um bom ano, sou grato a ti por mais um ano que passou e esse que se inicia, e possamos viver realmente à luz daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.